Onde estamos verdadeiramente? Essa também é uma história bem interessante. Conta-se que havia dois jovens que eram muito amigos e que viviam à beira de um rio, só que cada um numa margem. E de vez em quando eles pegavam a sua canoa, o seu barco, iam se encontrar, saíam para caçadas, para próprio de jovens daquela região. Uma ocasião, perto dali, havia um templo que teria toda uma noite de cânticos em honra a Shiva. Mas também do outro lado do rio, perto dali, havia uma grande festa onde várias cortesãs dançariam, haveria um grande baile. E os dois eventos eram igualmente atraentes para os jovens. Um deles, que morava numa das margens, pegou a sua canoa e foi cruzando em direção à outra margem, para ir em direção ao templo, para participar daquelas orações, daqueles cânticos em louvor a Shiva. Enquanto o que morava nessa margem veio atravessando o rio para ir em direção à festa. No meio do caminho eles se encontram. Aí um diz para o outro: puxa, que bom que eu encontrei você aqui, agora eu ia mesmo procurar você do lado de lá para que você fosse comigo para essa cantoria que haverá a noite inteira em honra a Shiva. E o outro diz: puxa, mas eu ia chamar exatamente você para a festa, haverá dançarinas, haverá baile, a noite inteira vai ser muito divertida, vários dos jovens da região estão indo para lá. Aí os dois ficam meio indecisos, mas resolvem prosseguir o seu caminho, cada um vai na direção que tinha decidido originalmente. Bom, passam a noite inteira fazendo aquilo que tinham se proposto, um deles no templo, o outro na festa. Lá pelas tantas da noite resolvem voltar para casa. Pegam as suas canoas e vão atravessar o rio de volta para casa. Eis que no meio do caminho, essas histórias indianas sempre aparece uma tempestade no meio do caminho, ou uma ventania ou algo que o valha. No meio do caminho cai subitamente uma grande tempestade, escuro. Eles remando à noite no rio, que era muito conhecido para eles, em bom tempo, em tempo ruim não. Aquela grande tempestade agita as águas do rio, provoca uma ventania forte. Enfim, os dois naufragam e os dois morrem. Perdem a vida ali, no meio daquele rio. Bom, quando se elevam então as almas deles já despidas de corpo na direção do céu de Indra, que é para onde todas as almas se encaminham, há um Gandharva à porta que os espera e que destina a cada um deles aquilo que lhe é próprio. Aí ele pega o primeiro jovem e diz: olha, você é digno de entrar no céu de Indra, as portas do céu de Indra te esperam. E para o segundo jovem eles dizem: olha, você vai para o inferno de Yama, você está destinado a ir ao inferno de Yama. Só que curiosamente, contrariamente àquilo que se esperava, eles chamam para o céu de Indra o jovem que estava na festa, enquanto que eles mandam para o inferno de Yama aquele que estava no templo entoando cânticos a Shiva a noite inteira. Aí os jovens dizem: olha, desculpe aí, anjo, mas eu acho que você se enganou. Dá uma olhada aí nesse seu caderninho. Está errado. Eu estava num templo e ele estava na festa. Até o outro concordou, é verdade. Eu acho lamentável para o inferno de Yama, mas eu acho que você fez uma troca aí, uma confusãozinha. Ele morreu fazendo cânticos sagrados e eu numa festa, você se enganou. Aí o Gandharva vira para eles e diz: olha, para nós importa muito pouco o que os homens fazem, mas o que eles sentem e o que eles pensam e por onde anda a sua consciência. Você estava realmente, fisicamente, numa festa, mas passou a noite inteira condenando-se a si próprio. Como eu estou desperdiçando a minha noite nesse lugar vulgar, na companhia dessas pessoas vulgares. Como é privilegiado, meu amigo, que nesse momento está na companhia de pessoas santas fazendo orações ao divino. Como eu sou infeliz de estar aqui. Que oportunidade eu perdi de dedicar minha noite a algo de válido. Enquanto que você, que estava no templo, passou a noite inteira pensando: que tédio, como eu estou desperdiçando a minha juventude, ouvindo esses cânticos chatos, monótonos, repetitivos, como eu poderia estar dançando e cantando, como o meu amigo deve estar se divertindo nessa hora. E é onde estava a consciência de vocês que dá a direção de para onde vocês caminham, e não onde estavam os corpos, porque os corpos nem mesmo são seus de verdade. Então importa muito pouco aonde estavam ou onde estão os corpos nesse momento, porque de verdade nem lhes pertencem. O que dá o destino dos homens é onde anda a sua consciência. Que também é bastante interessante e mostra o quanto a tradição indiana bate bastante, que aliás, se formos olhar fisicamente é bem próximo, né? Com a tradição tibetana, que fica ali do lado, o Bardo Thodol, o livro tibetano dos mortos,
que diz que após a morte, o chamado julgamento da consciência desencarnada se dá pelas suas intenções muito mais do que pelos seus atos. Por aquilo que o homem se afiniza muito mais do que por aquilo que ele aparenta. Diz que o homem passa a vida inteira querendo enganar a si próprio e aos demais, aparentando coisas que têm muito pouco a ver com aquilo que ele realmente é. E o julgamento é das intenções, de onde anda a consciência do homem. O problema é saber se o próprio homem saberia dizer por onde anda a sua consciência. E, portanto, que direção ela tende a ter, o que ela busca de fato. Então mostra que, na verdade, os méritos do homem são construídos além dos seus atos, e não apenas por eles. A intenção que rege o ato determina o seu valor mais do que o ato propriamente dito. O ato pode ser perfeito e ter uma intenção egoísta, materialista, mecânica. Isso não gera mérito.